Uma nova forma de psicoterapia vem ganhando espaço, o EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, uma nova técnica desenvolvida nos Estados Unidos no final da década de 1980. Para falar um pouquinho mais desse novo paradigma na psicoterapia, trouxemos ao estúdio da TV Senado a psicoterapeuta colombiana, psicoterapeuta infantil, é bom que se diga, Ana Gomes. Também vamos conversar com Esli Regina Carvalho, presidente da EMDR Treinamento e Consultoria. Dona Esli, vamos explicar um pouquinho melhor para o público que nos assiste o que é, de fato, o EMDR. O EMDR é uma nova forma que começou a estar sendo tratado para traumas, especificamente para traumas, e tem se desenvolvido para outras áreas de aplicação. Então, se aplica ao que se chama de estresse pós-traumático, é isso? Especificamente, começou com o transtorno de estresse pós-traumático, com aqueles traumas que a gente, obviamente, consegue definir como traumas, né? As sequestros, assaltos, mortes, acidentes de carro, onde a gente presenciou coisas feias, coisas de guerra, né? Mas nós temos visto, pouco a pouco, que não só os traumas do que a gente chama de T grande podem ser tratados, senão também os traumas de T pequeno, aquelas lembranças dolorosas que também deixam a sua sequela. Quem sabe não cumprem o diagnóstico dos livros de diagnósticos científicos, mas fazem muito estrago na vida das pessoas. Por exemplo, a professora que me humilhou quando eu tinha 6 anos de idade, e agora eu não consigo mais falar em público, porque cada vez que eu vou falar, eu gaguejo, eu congelo, eu não consigo sair com a coisa. E apesar de que isso não conforma um diagnóstico formal de trauma, sim conforma uma dificuldade, uma limitação que a pessoa tem numa área da sua vida que foi realmente congelada, bloqueada por causa de experiências difíceis, dolorosas do passado. A nível sentimental, amoroso, por exemplo, alguém que teve uma desilusão num relacionamento, essa técnica se aplica também nesses casos? Poderia se aplicar, porque uma das coisas que acontece muitas vezes quando a gente tem essas experiências é que justamente nós começamos a acreditar sobre certas mentiras a nosso respeito, as crenças negativas. Então, por exemplo, nunca serei feliz é uma das crenças negativas que a gente pode adquirir depois de uma desilusão amorosa. E isso fica no nosso cérebro, a nível neuroquímico, armazenado como uma informação mal adaptativa. Então, aquilo continua purgando, envenenando a nossa percepção em todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu vou tentar ter uma outra relação amorosa com uma pessoa, esse pensamento fica me afligindo e eu acabo me comportando de uma forma que faz com que esse pensamento se torne realidade. O EMDR pode tratar essas crenças negativas justamente a nível neuroquímico, onde eles estão residindo neurologicamente falando. E isso pode modificar a percepção neuroquímica de forma que a gente modifique também essa crença e, portanto, também o comportamento. Ok. Doutora Ana Gomes, psicoterapeuta infantil, nascida na Colômbia, que mora já há algum tempo em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Doutora Ana Gomes, o EMDR pode ser aplicado às crianças? Definitivamente, el EMDR puede ser muy efectivo en el tratamiento de los niños. Los niños, igual que los adultos, experimentan trauma en la escuela, con sus padres, con sus amigos, incidentes de violencia doméstica, incidentes en que son humillados en la escuela, y todos estos incidentes crean problemas de tipo emocional. Los niños que se comportan agresivamente, los niños que no le hacen caso a sus padres, los niños que muestran síntomas de ansiedad, de depresión, de desorden, de estrés postraumático, pueden ser tratados muy efectivamente con el EMDR. Neste final de ano, aqui no Brasil, nós estamos presenciando na mídia brasileira uma série de denúncias de maus tratos por parte de babás, pessoas que cuidam das crianças, contra essas crianças, bebês inclusive. O EMDR pode ajudar essas crianças no futuro a superar esses episódios negativos, então? Definitivamente. Y si podemos intervenir tempranamente, vamos a prevenir el desarrollo del desorden de estrés postraumático, al igual que otros desórdenes como la depresión y desórdenes psicológicos mucho más severos que se desarrollan en la adolescencia y en la edad adulta. Así que podemos prevenir si intervenimos tempranamente
y tratamos a los niños antes de que esto se convierta en un desorden mucho más severo. Então, quanto mais cedo, mais temprano, como ela mencionou em espanhol, quanto mais cedo se intervir junto a essas crianças, menores serão as consequências no futuro. Yo trabajo con niños muy pequeños, incluso de 2, 3 años. En los Estados Unidos y en Sudamérica y Europa hay muchos psicoterapeutas que trabajan con infantes y con sus madres para que se pueda intervenir aún a nivel más temprano. Doutora Esli, vamos falar um pouquinho agora da aplicação da técnica especificamente. Aqui eu li, fala da dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. Vamos explicar a mecânica, o funcionamento disso? Pois não. Eu acho que todos nós nos lembramos que durante a noite nós dormimos e temos o ciclo do sono. E numa parte desse ciclo do sono, quando nós sonhamos, os nossos olhos se mexem rapidamente de um lado para o outro. Nós fazemos isso espontaneamente. Isso é uma coisa normal e necessária. Inclusive, os estudos já nos mostraram que se nós privarmos as pessoas, acordarmos elas, quando elas estão começando a sonhar ou mover os olhos, elas começam, inclusive, a chegar a um ponto de fazer um surto psicótico. Então, essa parte do nosso sono é muito importante. Então, o que a doutora Francine Shapiro descobriu? Só para esclarecer, a psicóloga Francine Shapiro foi a precursora dessa técnica. Foi quem desenvolveu isso em 1987, foi quando ela começou a se dar conta de que esses movimentos poderiam trazer dessensibilização a lembranças dolorosas. Então, o que nós entendemos? Nós fazemos com que os nossos pacientes, de certa maneira, imitam este estado enquanto eles estão acordados, sem hipnose no sentido antigo que a gente compreendia a hipnose, obviamente, né? Com a pessoa completamente acordada, desperta, em controle do que está acontecendo. Conscientemente, ela reproduz esses movimentos. Nós pedimos, então, para ela pensar naquela lembrança dolorosa e é a forma que a gente tem de localizar esse arquivo no cérebro, que normalmente está arquivada essa lembrança dolorosa, que não conseguiu ser digerida enquanto a pessoa dorme. Aliás, os pesadelos a gente entende como uma forma frustrada, né, da gente tentar digerir esse pensamento e que a gente acordou antes que a gente conseguisse terminar. Então, nós pedimos para a pessoa pensar naquela lembrança dolorosa, abrimos esse arquivo que normalmente está armazenado num hemisfério, normalmente o hemisfério direito, e as ferramentas para poder processar isso estão no outro hemisfério. Por exemplo, a fala, as emoções. E essa lembrança está dissociada das outras ferramentas que poderiam ajudá-la a digerir. Então, quando nós pedimos para a pessoa pensar naquilo com um protocolo especializado, que leva as imagens, as crenças negativas, as emoções, as sensações, nós abrimos esse arquivo e aí nós aplicamos a estimulação bilateral, que imita o estado do sono. De certa forma, a gente pode pedir para o paciente seguir o nosso dedo com os olhos, né, como uma forma de estimulação, ou então pode ser auditivo, pode ser tátil. E o que isso faz? Isso faz com que o cérebro, os dois hemisférios do cérebro, comecem a conversar sobre aquele assunto, sobre aquela lembrança. E na medida em que eles começam a conversar, novas redes neurológicas vão sendo formadas e aquela carga negativa vai se dissolvendo, vai sendo processada de uma forma adaptativa, o que significa que é saudável, que vai nos fazer bem. E aquele passado que fica nos atormentando no presente, que é o problema do trauma. O trauma é um passado que está sempre aqui junto comigo. Então, quando nós conseguimos dessensibilizar e reprocessar essa lembrança, o passado vai para o passado e para de me incomodar no presente. E novos pensamentos espontaneamente vão surgindo, do tipo assim, eu estou segura agora, eu estou protegida, eu sou uma boa pessoa, não foi minha culpa. Então eu consigo agora parar de acreditar naquelas mentiras, como eu chamo, e acreditar nas coisas boas e saudáveis que realmente existem dentro de mim. Então, deixa eu ver se entendi, o arquivo velho, ou seja, a lembrança dolorosa, ela é substituída por uma lembrança de autoconfiança, de uma lembrança positiva? Em parte, sim. Não é só uma substituição. Por isso que é um novo paradigma. É uma transformação neuroquímica da lembrança. Então, é como se a gente tivesse um endereço onde morasse aquele trauma. Depois da dessensibilização, esse endereço, quando você visita essa lembrança naquele endereço, ele não está mais daquele jeito. Ele se modificou, a imagem é diferente, não é tão nítida às vezes, os cheiros desapareceram. Então, por isso que nós dizemos que é uma mudança, porque antigamente, durante 120 anos, nós aprendemos, a gente precisa falar sobre os traumas para poder sarar.
Só que a fala está nesse hemisfério. Se a lembrança está nesse hemisfério e elas não estão se falando, a gente pode morrer de falar sobre o assunto e não vai resolver. Perfeito. Doutora Ana Gomes, a aplicação da técnica do EMDR em adultos é a mesma quando se fala em crianças, quando se trata crianças? Cuando utilizamos el EMDR, seguimos un tratamiento comprensivo y ciertas fases dentro del protocolo. Los movimientos oculares o la estimulación bilateral es un componente del tratamiento EMDR que seguimos igualmente con los niños. Sin embargo, para poder aplicar este tipo de tratamiento con los niños, tenemos que hablar su lenguaje, que es el juego. Así que incorporamos estrategias y técnicas de terapia de juego para hacer el EMDR apropiado para los niños. Al igual, trabajamos con el sistema familiar, con los padres, dentro de este tratamiento comprensivo que es el EMDR. Doutora Esli, queria acrescentar alguma coisa ao que ela disse? Não? Não, eu acho que é exatamente isso. Simplesmente é uma modificação do protocolo, em parte, para a linguagem da criança. Tem muitas coisas que a gente não pode fazer com uma criança, que a gente faz com um adulto, porque ela não tem esse nível de compreensão. Então, é isso basicamente. A gente segue o mesmo protocolo, mas faz com jogos, com brincadeiras, vai ensinando as crianças a se prepararem para poder pensar também nas coisas difíceis, aplicar essa estimulação bilateral e também fazer com que essas lembranças possam ir para o passado. Além da óbvia superação do trauma, que tipo de consequência ou de reflexo uma pessoa submetida ao tratamento pode ter? Que ganho ela tem? Eu falei um pouquinho da autoestima, não sei nem se falei corretamente, mas que outros benefícios a pessoa pode... Inicialmente nós começamos a trabalhar com a questão do trauma realmente, mas hoje em dia nós temos muitas outras aplicações. E nós trabalhamos com dor crônica, porque nós sabemos que a dor física tem componentes emocionais muito grandes e muitas vezes muitas enfermidades psicossomáticas aparecem, são diagnosticadas determinados anos depois de um trauma significativo. Trabalhamos com fobias, com ataques de pânico, essas questões de ansiedade respondem muito bem ao MDR. Trabalhamos também com os disparadores em adições e questões de vícios, né, como as pessoas falam popularmente, nessas questões de substâncias químicas, alcoolismo, drogadição, questões de pornografia, essas compulsões todas também respondem bastante bem. E temos um lado positivo. Nós tivemos esse fim de semana um simpósio aqui em Brasília, onde convidamos estrangeiros e uma das pessoas que falou foi justamente sobre a psicologia positiva, onde nós podemos ajudar as pessoas a desempenhar melhor o seu comportamento. Nos Estados Unidos estamos usando muito isso com os atletas, para prepará-los para as Olimpíadas, por exemplo. Então, as pessoas podem se imaginar fazendo melhor ainda o seu desempenho e vamos aplicando a estimulação bilateral e vamos desobstaculizando aqueles bloqueios que podem impedir um melhor desempenho. Então, jogadores de futebol, jogadores de golfe, de beisebol, né, todo esse tipo de esportes e também com atores, atrizes, músicos também estamos usando o MDR desse lado mais positivo para instalar recursos positivos e fortalecer a crença no comportamento excelente. Já que a senhora mencionou o simpósio realizado aqui em Brasília nesse final de ano, vamos falar um pouquinho qual foi o significado, a importância desse encontro. Nós tivemos mais de 120 brasileiros, na sua maior parte, tivemos também de pessoas de Portugal, Equador, Argentina, os nossos convidados que vieram dos Estados Unidos, e falamos sobre os diferentes aspectos do MDR. Sobre a neurobiologia do MDR, por que o MDR funciona em termos neurobiológicos, qual é o funcionamento cerebral e a base científica que justifica essa mudança tão rápida, dramática e radical que nós temos atualmente com o MDR, onde antigamente a gente levava meses tratando, anos tratando coisas, hoje numa questão de semanas e às vezes em muito menor tempo, reduzido tempo, dependendo obviamente da situação, né? Coisas mais complexas vão levar, obviamente, mais tempo. Mas outras coisas nós conseguimos resolver muito mais rapidamente. Então, por que neurobiologicamente se explica essa mudança tão rápida e eficaz dentro do nosso cérebro? O Dr. Uri Bergman veio de Nova York e foi quem expôs sobre isso.
o Dr. John Hartung, que mora em Colorado Springs, falou sobre a psicologia positiva, que é essa questão de aprimoramento do comportamento. E a doutora Ana Gomes foi quem falou conosco sobre o trabalho de EMDR com crianças e adolescentes. E isso permitiu que aqui no Brasil nós também pudéssemos oferecer uma melhora, um aprimoramento aos nossos terapeutas EMDR, que também estão sendo treinados aqui no nosso país. Então, quer dizer, a convergência com a medicina, com a classe médica, tem acontecido e tem sendo positiva? Pouco a pouco nós estamos conseguindo fazer essa convergência, porque o que está justificando neurobiologicamente o sucesso é justamente essas novas tomografias sofisticadas, esses scans de SPECT, com fotões e tudo assim, os CAT scans, eu não sei os nomes em português porque eu aprendi isso ainda em inglês, né? E a medicina não é meu forte, mas a gente pode ver pelas essas tomografias como a mudança cerebral se dá antes e depois do tratamento com o EMDR. Mas é fato, então, que a medicina tem tido um reconhecimento diante do EMDR. Está pouco a pouco reconhecendo o êxito o sucesso do EMDR e a sua eficácia. Ok. Doutora Ana, muitas crianças, quando pequenas, passam por algum trauma dentro da água, quando ainda não aprenderam a nadar. A terapia em EMDR pode ajudá-las a superar isso aí? Definitivamente. Cualquier evento traumático, sea un evento relacionado con una tragedia, un niño que estuvo a punto de ahogarse, problemas intrafamiliares, se pueden trabajar con el EMDR. Como lo decía anteriormente, podemos incorporar estrategias de terapia de juego, el trabajo con la familia, pero los niños pueden reprocesar muy rápidamente estas experiencias traumáticas a través de la utilización del tratamiento EMDR. E depois até tornarem-se campeões em natação. Al volver nuevamente, pueden convertirse en campeones, por supuesto. Doutora Esli, o EMDR, então, é uma especialização dentro da psicoterapia, oferecida Sim. na psicoterapia. Nosso treinamento no Brasil é oferecido a psicólogos e médicos com formação em psicoterapia, em geral psiquiatras. É uma formação inicial de 60 horas, porque nós exigimos realmente a possibilidade de manejo com reações, com crises fortes. Existem riscos de dissociação ou de revitimização dos indivíduos que se submetem e por isso esse cuidado também de treinar pessoas que estão devidamente formadas. Oferecemos esses cursos no Brasil, hoje em dia em praticamente 15 cidades do nosso país já estamos oferecendo esses tratamentos, esses treinamentos e o nosso desejo é que possamos realmente treinar o maior número possível de terapeutas para rompermos este ciclo de violência que existe no nosso país. O trauma gera mais trauma. O bandido de hoje foi a vítima de ontem. Então, se nós pudermos começar a tratar as pessoas, especialmente crianças, mas também adultos, e lidar com esses traumas, quem sabe muito desses comportamentos violentos que realmente afligem a nossa sociedade também possam diminuir. A senhora me suscitou aqui uma questão, por exemplo, policiais submetidos a um estresse constante de suas rotinas, também podem fazer uso dessa técnica? Eu acho que poderia ajudá-los muito, né? Porque realmente estão constantemente vendo cenas muito difíceis, submetidos ao perigo, muitas vezes estão constantemente correndo risco de vida, às vezes são, inclusive, machucados, sofrem, né, problemas físicos e emocionais ao que está acontecendo no seu dia a dia. Eu acho que são pessoas que poderiam se beneficiar muito, os psicólogos que trabalham com eles poderiam receber treinamento para ajudá-los. Ok, tivemos o prazer de conversar com a psicoterapeuta infantil, a colombiana Ana Gomes, também com a doutora Esli Regina Carvalho, presidente do EMDR Treinamento e Consultoria. Se quer saber um pouquinho mais sobre essa técnica, anote aí o site, o endereço eletrônico que está aí na sua tela, www.emdrbrasil.com.br. Lembrando também que se você tem alguma crítica a fazer ao nosso programa, quer deixar um tema, uma sugestão de tema para o nosso debate aqui, fazer algum elogio, nosso e-mail também está disponível, entrevistas@senado.gov.br. Obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.